Está aparecendo para vocês aí? Normal? Sim. Tá bom, obrigado. Então vamos lá. Contrato. Definição de contrato é algo básico, né? Vocês precisam ter dominar, né, o conceito de contrato. Se eu por acaso perguntasse a vocês na prova, defina contrato, o que é que vocês me diriam? Acordo de vontades que tem por fim criar, modificar ou extinguir direitos, né? E 3 tópicos são importantes na configuração de um contrato. Cadê? O objeto, né, não tem aqui, mas acho que tem em algum lugar. O objeto, né, tem que ser uma obrigação, tem que estar uma modulação de comportamento, né? A bilateralidade, né? Porque você não tem um contrato de uma pessoa sozinha, e também a vontade, né? É preciso que haja, em conformidade com a ordem jurídica, a vontade humana. Pergunto: é possível existir um contrato que não seja um negócio jurídico bilateral? Todo contrato é bilateral no sentido de que 2 pessoas participam, né? Entretanto, existem as exceções, que são a daqueles modelos unilaterais, que a gente vê melhor quando a gente falar sobre classificação dos contratos. Mas, já adiantando um pouco, o contrato unilateral, ele é aquele em que apenas uma das partes tem obrigações, tem encargos, enquanto a outra apenas goza, né, daquilo que está estabelecido pelo contrato. Então, o caso clássico de um contrato unilateral é o contrato de doação, né? Aí, uma coisa que vocês não devem errar na prova, né? Tem gente que fala assim: professor, testamento é um contrato unilateral. Testamento não é um contrato unilateral. Por quê? Porque tem uma coisa que acabei de falar que precisa haver no contrato: 2 partes no mínimo. Testamento não tem 2 partes. Testamento é um documento de manifestação de vontade unilateral, mas de um sujeito que não existe mais, né? O testamento só entra em vigor, em execução, quando ele o sujeito já mais em vida, né? Então não faz sentido. Eu tô passando aqui os slides e não estou vendo aqui na minha tela se está passando ou não. Não, está travado aqui. Ainda não. Tá na capa, né? É isso que eu tô. Aqui também tá travado. Tá, deixa eu ver aqui. Agora mudou para vocês? Não. Não, nada ainda. Espera aí. Espera aí um instante, então. E agora? Tá mudando? Agora tá mudando. Sim. Oi. Ótimo. Pronto, valeu. Pronto. Então, contrato, né, restringe-se a pactos que criam, modifiquem ou extingam
relações patrimoniais. Seu modelo mais expressivo é o negócio jurídico bilateral. Não confundam, então, bilateralidade com a exigência de haver duas partes. Bilateralidade é porque quase sempre o contrato vai obrigar, né, comportamentos, condutas, as duas partes que participam dele. Mas, mesmo o negócio jurídico unilateral, se é contratual, permanece a exigência de que haja duas partes. Certo? Essa parte de evolução histórica, eu não vou cobrar tanto assim, né? Vai cobrar. Eu só quero que vocês tenham em mente quais são os caminhos que o contrato percorreu para chegar até o direito brasileiro. Então, vocês têm que ter uma ideia de que o nosso direito, ele é um legado, o que vocês lembram? Romano-germânico, né? Então, a gente bebe muito da fonte do direito romano, que é onde surge a ideia de contrato, né? Através daquele estabelecimento de convenção, de pacto de contrato. O Código Civil Alemão também é uma fonte importante para o direito brasileiro, onde ele diz que o negócio jurídico por si só não transfere a propriedade, é preciso que haja a entrega, que haja a realização, a efetivação, né, do que está sendo proposto no negócio jurídico, para que aí sim gere efeitos jurídicos. E também, né, de forma complementar, a herança do Código Napoleão, né, onde após a Revolução Francesa, nós vemos a ascensão da classe burguesa e as formas que essa classe burguesa tinha de garantir as suas propriedades era através do contrato, tá? Então, foco nessa última partezinha aqui. Herança dos códigos francês e alemão. Liberdade de condições em situação de igualdade. Ou seja, a ideia moderna de código que nós adotamos como herança do código francês e do alemão, e que também é herança tributária, né, do direito romano, nos diz o quê? Que em um contrato é preciso haver liberdade de condições em situação de igualdade. Tá? Essa parte aqui também não é tão importante, mas já começa a falar de algo que isso sim é importante, que eu bati nessa tecla durante nossas aulas todas, que é a função social do contrato, né? O que é a função social do contrato? A função social do contrato é a ideia de que a autonomia dos contratantes, né, daqueles que estão pactuando, ela precisa ser limitada pelo Estado. Ou seja, não é possível mais... eu falo sim, Yasmin, tá? Não é possível mais, né, que os contraentes eles tenham total autonomia, de forma que seja permitido tudo através do contrato. Então, a ideia de função social do contrato é de que é preciso uma supremacia de um bem comum em contraposição à autonomia das vontades, em contraposição ao dever moral de manutenção da palavra empenhada. Isso é claro para vocês? Isso é uma coisa que é muito importante. Acho que se fosse sim falar dessa primeira parte, que é mais importante é a compreensão do que é a função social do contrato. Ô, professor, só uma dúvida. É porque na minha anotação eu coloquei, na verdade, que a função social do contrato é proteger a dignidade da pessoa humana, seja na dimensão individual ou coletiva. Então, nesse caso, por essa lógica, tá certo também? Porque eu acho que você falou com outras palavras aí que eu não compreendi muito bem. Sim. Quando eu falo que é proteção da dignidade da pessoa humana, é porque a supremacia de um bem comum também é centrada na dignidade da pessoa humana. E essa dignidade da pessoa humana pode ser avaliada de
forma individual, como, por exemplo, nos casos de situação análoga à escravidão, né? Então, você intervém, o Estado intervém ali, por mais que aquela pessoa tenha concordado com a sua vontade de contratar, porque ela precisava daquele dinheiro e tal, mas o Estado faz essa proteção individual, como também na proteção coletiva, como, por exemplo, você tem um contrato para que uma empresa construa um prédio em uma área de proteção ambiental, né? Por mais que não haja nenhuma irregularidade no contrato, mas em função de uma supremacia do bem comum, que também está ligada à dignidade da pessoa humana, porque viver em um ambiente, né, bom, em um ambiente que seja, em um meio ambiente que seja preservado é também de interesse, é também parte, né, colabora com a dignidade da pessoa humana. Então, nesse caso, seria uma proteção à coletividade, mas ainda assim baseado, né, na mesma origem, né, no mesmo contexto. Depois do que a gente fala, né, a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Ou seja, a função social do contrato limita a autonomia da vontade, limita a liberdade contratual. Então, aqui, justamente o que eu acabei de falar, né, quando está em confronto com o interesse social, deve prevalecer o interesse social, tá? E é uma cláusula geral, ou seja, eu também expliquei isso, né, princípios e cláusulas gerais, que são elementos norteadores da interpretação. A função social é um elemento norteador, é um elemento que deve ser levado em consideração na interpretação do direito. Certo? No direito do consumidor, eu também não vou cobrar muito isso aqui, é só para vocês terem uma ideia de que, assim, a função social do contrato, se ela já é importante quando a gente fala em direito dos contratos, quando a gente fala em direito do consumidor, ela é mais importante ainda. Por quê? Porque nas relações de consumo, nos dias de hoje, quase sempre o que a gente tem é um desequilíbrio entre os participantes da relação contratual. Então, o consumidor, quase sempre, ele está numa relação hierarquicamente abaixo, né? Abaixo de quem ele está consumindo, né? De quem ele está comprando, de quem ele está estabelecendo uma relação de serviço. Então, por isso, no direito do consumidor, o Estado, eu pedi aos seus colegas para gravar, Eliseu, porque eu não consegui aqui, né, pelo meu computador, porque eu precisaria ser premium para gravar. Então, acho que o Eduardo, ele falou que tá gravando. Se vocês puderem também, outras pessoas, né, gravar a tela, eu não sei, eu não tenho nenhum aplicativo aqui que eu consiga fazer isso. Mas voltando, pronto, obrigado, Eduardo. Então, a gente tem já na Constituição Federal, no artigo 5º, isso de forma explícita, né? O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Como é que o Estado promove essa defesa do consumidor? Através da observação da função social do contrato. Certo? Então, da primeira parte, né, é óbvio que eu estou fazendo aqui uma revisão passando por cima, tá? Não estou dizendo que é só isso que vai cair, não, mas os tópicos mais importantes é isso que eu estou falando aqui, tá? Para vocês estudarem. Alguém me perguntou em sala na última aula qual era o livro que eu recomendava. Eu trabalho com o livro do professor Carlos Roberto Gonçalves, de Direito dos Contratos. É o meu livro texto, por assim dizer. Então, se vocês quiserem estudar, eu recomendo que vocês estudem através dele. Pronto. Dessa primeira parte, né, é basicamente isso. Deixa eu fechar aqui. Agora vamos falar do assunto que dominou, né, a maior parte da unidade, que foi classificação dos contratos.
Isso aqui é princípio é depois. Pronto. Só uma pergunta, alguém tem alguma dúvida em relação à parte que a gente acabou de fechar? Não, eu acho que essa parte ficou bem tranquila. Bem tranquila, né? Antônio, Professor, me diga uma coisa, quando o senhor falou do conceito de contratos, o senhor falou uma coisa depois do conceito, que eu não consegui acompanhar direito, que cortou aqui para mim. O senhor consegue recapitular isso, essa fala? O senhor me fez duas perguntas, se eu não me engano. Primeiro, o senhor, o que era conceito para a gente, e teve outra pergunta que o senhor falou, se eu não me engano. Eu não estou lembrando agora, não. Foi da questão da bilateralidade e da unilateralidade, amigo? Foi. Ah, tá, pronto. Tá. O que acontece? O contrato, ele precisa, né, ter duas pessoas, né, obrigatoriamente, no mínimo, né, pode ser mais de duas, mas ele precisa ter no mínimo duas pessoas. Ter uma obrigação, né, uma prestação que se obriga ali, e ter esse vínculo jurídico, né, ou seja, ter essa ligação ali que está formalizada à vontade, em conformidade com a ordem jurídica. Quando eu falo que tem que ter duas pessoas, muitas vezes a gente confunde com bilateralidade, né? E na maior parte das vezes os contratos são bilaterais, né? A maior parte dos contratos são bilaterais. Só que isso não se confunde com a exigência de ter duas pessoas, porque mesmo o contrato unilateral, ele tem duas pessoas. A diferença é que no contrato unilateral, o encargo, a prestação, a obrigação, ela vai recair apenas sobre uma pessoa, enquanto a outra vai apenas gozar das prerrogativas que esse contrato confere, que esse contrato permite, né? Então, o exemplo clássico de um contrato unilateral é o contrato de doação. Por quê? Porque uma pessoa se obriga a dar algo para outra, a outra só está ali para receber. Então, quando se fala em contrato unilateral, não se confunde com a ideia de um contrato com uma pessoa só. Tá? Não existe contrato com uma pessoa só. Você não faz um contrato consigo mesmo, né? É sempre com outra pessoa. Existe a exigência de, no mínimo, duas pessoas para que haja um contrato. Certo? Tá claro? Certo, professor. Valeu. Tranquilo, então, Antônio. Então, vamos adiante, né? Classificação dos contratos. Eu sei que esse assunto é um assunto bastante cansativo, mas ele não é difícil por si só, né? Então, não precisa de pânico por isso. E deixa eu dar uma olhada aqui. Alguém? Diga, Yasmin. Professor, só por questão de organização minha assim mesmo, a prova, o senhor já definiu quantas questões serão e se a prova vai ser aberta ou fechada? Já. Eu falei no começo aqui da aula. Vão ser 6 questões objetivas, valendo 0,25, e 2 questões abertas, valendo meio ponto. Obrigada. Pronto. Vamos aqui fazer uma revisãozinha rápida das classificações. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, né? E vocês podem dar uma olhada no Carlos Alberto Gonçalves, que essa parte dele está bem completa, tá? Mas aí quem tiver querendo fazer só uma revisão,
esses slides, eles estão também bem ok, né? Dá para vocês fazerem uma revisão. Não digo só estudar por ele, mas fazer uma revisão, dá para você fazer uma revisão por eles, que eles estão bem sucintos. O professor, no caso, esses slides já estão no AVA? Já, tem muito tempo que eu postei lá. Vocês dão uma olhada lá. Vocês não conseguiram baixar, não? Tá lá, tá. Eu vou seguir o acesso. Você conseguiu, Eduardo? Sim. Ah, pronto. Então, pelo menos porque eu tive um problema com a turma de TCC, que eu tinha botado uns documentos lá e não sei por que não estava aparecendo para eles. Aí eu tive que upar de novo. Mas está aparecendo para vocês, então tá tranquilo. Tá, enfim, vamos lá, né? Classificação dos contratos. Quanto aos efeitos, quanto à formação, quanto ao momento, quanto ao agente, quanto ao modo, quanto à forma, quanto ao objeto e quanto à designação. Essa parte de objeto e quanto à designação, eu acho que eu não vou cobrar não, tá? Então, vocês não precisam focar muito nisso não. O resto vale a pena. Tá. Efeitos unilaterais, bilaterais e plurilaterais. Acabei de falar sobre isso. Isso aí se trata de quem vai sustentar os encargos que estão no contrato. Unilaterais, só uma pessoa. Bilaterais, os dois têm encargos. Plurilaterais, eu coloquei aqui, né? Existem mais de duas partes. Não é simplesmente uma parte ativa e uma parte passiva. São mais de duas partes que têm, né, obrigações a cumprir. O caso mais famoso, mais claro, são os casos de sociedade. Quando você tem uma sociedade com mais de uma pessoa, né, todas as pessoas que estão ali têm obrigações diferentes. Mas, professor, se eu faço uma compra conjunta com 10 pessoas, não seria plurilateral? Não é plurilateral. Porque quando a gente está falando aqui em relação à análise dos sujeitos do contrato, a gente está observando a posição que essas pessoas ocupam. Quando você tem 10 pessoas comprando, né, e uma pessoa vendendo, só são duas posições que existem nesse contrato. Agora, se você tem, né, 10 pessoas comprando e 3 pessoas vendendo, continua a mesma coisa. São duas posições. Em uma sociedade, aí é diferente. Em uma sociedade, você tem mais de duas posições possíveis. Quando você tem um sócio tem obrigações, né, e privilégios e prerrogativas que são independentes, né, independentes de uma relação ativa e passiva, como a gente tem, por exemplo, numa relação de compra e venda, numa relação de empréstimo, numa relação de comodato, tá? Então, a plurilateralidade é nesse sentido. Gratuitos e onerosos, né? Gratuito quase sempre são os unilaterais e oneroso os bilaterais. Por quê? Porque o gratuito não impõe uma contraprestação, né? Enquanto no oneroso é preciso que haja sacrifícios e benefícios recíprocos. Aí tem exceções, né, que são o caso do mútuo feneratício e o mandato. Por quê? São exceções. O mútuo feneratício é o empréstimo de dinheiro, né? E no empréstimo de dinheiro, embora seja um contrato unilateral, né, existe um sacrifício, uma onerosidade também de quem recebe, quem goza daquilo que está sendo feito naquele contrato. Por quê?
Porque o mútuo feneratício impõe juros. Então, a pessoa que vai gozar do privilégio, né, que não vai ter, no primeiro momento, que vai ter a vantagem, que vai oferir o benefício daquele contrato, ela vai ter que, posteriormente, se encarregar de um ônus, que é o pagamento dos juros. Não é simplesmente devolver o dinheiro e pronto. O mandato também, porque o mandato, quando você utiliza desse contrato, quase sempre é para a realização de uma terceira atividade. E essa terceira atividade acarreta também os seus ônus. Ok? Diga, Eduardo. Só dentro dessa classificação, né, de contratos onerosos, tem os contratos comutativos e aleatórios, né? Isso, vou falar disso agora. Ah, tá. Pronto. Contratos comutativos e aleatórios. Isso aí, né, é que dentro dos contratos onerosos, você tem uma ideia do que vai ser, como vai ser essa contraprestação. Contrato comutativo, você sabe, né, já é certo como vai ser a contraprestação, porque não envolve nenhum risco. Então, todo mundo sabe a equivalência, né, dos sacrifícios que serão feitos. Os aleatórios já envolvem riscos, porque há sempre incerteza. Existem os aleatórios por natureza, que são aqueles que você não pode antever, né, a vantagem, e existem os acidentalmente aleatórios, que são aqueles que, em função das circunstâncias, vão se tornar aleatórios. Por exemplo, aleatório por natureza, contrato de consórcio pode ser, né? Contrato de consórcio, muitas vezes, você não tem a ideia de que vantagem exatamente você pode receber. Nos acidentalmente aleatórios, são coisas que existe um risco inerente à existência da coisa. O exemplo mais famoso é o exemplo da safra, né, da lavoura. Você contrata o fruto de uma lavoura, pode ser que renda X naquele período, pode ser que chova muito ou que não chova e o resultado seja Y. Então, nesse caso, seriam, né, Desculpa, gente. Desculpa, me confundi. Esse caso da lavoura e da safra são os aleatórios por natureza, porque é da natureza do contrato essa aleatoriedade. Os acidentalmente aleatórios são as coisas que podem sofrer, né, em relação a essas circunstâncias em que estão envolvidas. Tá bom? Vamos adiante. Contratos paritários de adesão e contratos tipo. Isso aí também tem a ver com aquilo que a gente falava agora há pouco, né? De ser um contrato paritário, aqueles em que existe equilíbrio entre as duas partes. Contrato de adesão, os contratos em que já tem um modelo, né, previamente estabelecido, em que você só aceita ou não aceita. E o contrato típico, que é o contrato de banco, né, que você tem algumas coisas já pré-estabelecidas, modificando algumas pequenas coisas, por exemplo, taxa de juros, né, qual prazo, quantas vezes, em quantas parcelas você vai pagar, né? Então, contrato paritário, liberdade total. Os dois contraentes têm liberdade para estabelecer como vai se estabelecer o contrato. Adesão, nenhuma liberdade, é só sim ou não. Contrato Sai na real, velho. Se toca.
a execução, você ter o cumprimento, né? Trato sucessivo ou execução continuada. São aqueles em que se repetem através de atos reiterados. Diga. Dá um exemplo aí de ferida. De ferida. Vamos supor que você tem um contrato de compra e venda de um imóvel, só que a realização desse contrato, a entrega desse contrato, vai se dar daqui a 3 meses. Então, você assinou o contrato hoje, mas o contrato só se realiza quando houver a entrega desse imóvel daqui a 3 meses. Se por acaso não acontecer a entrega desse imóvel, esse contrato ele não é entendido como um contrato que teve efeito. Por quê? Porque ele só passa a ter efeito a partir da entrega. Entendeu? Entendi, sim. Pronto. De trato sucessivo, aluguel. Aluguel é sempre o exemplo mais fácil. Por quê? Porque é uma obrigação que reiteradamente, dentro de prazo, você tem que fazer. Pode ser também quando você parcela uma compra, né? Que você tem que pagar aquela parcela reiteradamente até concluir. Certo? Vamos adiante. Personalíssimos e impessoais. Isso aqui é facílimo. Personalíssimo. Personalíssimo tem a ver com personalidade. Então, é um contrato que só uma pessoa em específico pode fazer. Então, quando você tem alguém que é referência, por exemplo, em alguma coisa, ou quando tem algo que naquela pessoa a diferencia, né, pela sua personalidade, o contrato é obrigatoriamente com aquela pessoa. Agora, o contrato impessoal não. O contrato impessoal, o que importa é o trabalho. Quem vai fazer não é tão importante. Quem vai executar a tarefa por si só não é importante. O importante é que a tarefa seja feita. Então, o contrato personalíssimo pode ser, por exemplo, que você quer que um pedreiro faça uma obra na sua casa. O contrato é que ele faça porque você confia na mão de obra dele. Se ele manda o ajudante dele fazer, não serve, porque você quer que ele que faça, porque é ele que você confia. De uma forma geral, os contratos personalíssimos são muito relativos a show, manifestações culturais, artísticas, né? Quando você contrata uma banda, né? Você contrata um show de algum artista, ele não pode mandar um outro para substituir, tem que ser ele, ou então o contrato fica invalidado, isso pode ser cancelado. Certo? Alguma dúvida? Não, né? Então vamos adiante. Contrato individual e coletivo tem a ver com aquilo que eu falei sobre bilateralidade e unilateralidade. Quando a gente faz essa análise do contrato, se é individual ou se é coletivo, a gente não está analisando a quantidade de pessoas envolvidas no contrato. A gente está analisando as partes que estão naquela relação contratual. Geralmente são 2 partes, porque tem o sujeito ativo e o sujeito passivo. Mas existem outros contratos em que há mais de uma parte. Por quê? Porque você tem pessoas jurídicas que são representativas de outras várias pessoas. Então, quando você tem um sindicato, quando você tem até mesmo o consórcio enquanto pessoa jurídica, quando você tem pessoas jurídicas de direito privado que estão representando outras pessoas na elaboração de um contrato, aí sim a gente tem um contrato coletivo. Se é simplesmente um contrato que é feito de pessoa jurídica empresarial que não representa ninguém, por exemplo, você faz uma compra na Amazon, é individual. A Amazon, enquanto é uma pessoa jurídica de
de direito privado, mas que não representa outras pessoas. Ela representa a si mesma. Entendeu? Agora, quando você tem uma pessoa jurídica que é representativa, geralmente são sindicatos, né? Sindicatos representam categorias profissionais e, por isso, ganham essa conotação de coletividade. Vamos adiante. Principal, acessório e derivado. Isso aqui também é muito tranquilo, muito fácil, né? O contrato principal é aquele que é o central do contrato, né? O objeto central do contrato é aquele que é o contrato principal. Acessório é o que segue esse principal. Então, se você tem uma fiança, por exemplo, uma hipoteca, uma garantia, são acessórios ao contrato principal. O contrato derivado, ele se assemelha, mas não é igual ao contrato acessório. Por quê? Porque eles também estão acoplados ao contrato principal. Só que eles são uma reprodução do objeto que está no contrato principal. Então, o exemplo maior é a sublocação. Você tem um apartamento alugado, né? E enquanto locatário, você também decide alugar esse apartamento. É um contrato que acompanha o principal, e se o principal deixa de existir, ele também deixa, né? Tal qual o acessório, mas os encargos, as obrigações que estão presentes nele não são iguais ao contrato acessório. O contrato derivado, a gente tem uma nova relação contratual sem alteração da primeira, né? Enquanto no contrato acessório, você tem a mesma relação contratual, só que com um novo encargo, uma nova obrigação a partir daquilo que foi estabelecido ali. Certo? Contratos solenes e não solenes. Solene é aquele que tem que estar conforme a forma que está prescrita em lei, né? Tem que estar como a lei diz. Não é possível existir se não for daquela forma. Já os não solenes são aqueles em que você tem liberdade para estabelecer da forma como você quiser. Às vezes são até celebrados sem estar no papel. É só por escrito particular ou verbal, né? Exemplo, quando você vende um carro, você precisa cumprir determinadas formalidades conforme a lei diz. Então, não é simplesmente você fazer um contrato de compra e venda e transferir o carro e acabou. Então, é um contrato solene. Agora, vamos supor que eu queira vender meu celular para Eduardo. Eu simplesmente, às vezes nem faço um contrato, né? Às vezes é só de boca mesmo, assim, toma aqui, né, R$500, toma aqui o celular. Ou então eu posso fazer um contrato, né, por escrito, só para ter alguma segurança, mas não há uma exigência legal de que isso aconteça. Certo? Contratos consensuais e reais, né? Basicamente, consensual se forma pelo acordo de vontades, reais precisa da entrega para que ele se realize. Foi o que eu falei nesse instante sobre o contrato de execução diferida, né? Você entrega a coisa e a partir dali, né, que se entende que ela foi realizada. Mas não acho que isso seja muito importante, né? Não pretendo cobrar. Vou só fazer aqui uma revisãozinha, mas não pretendo cobrar nenhum desses três aqui. Contratos preliminares e definitivos. Preliminar, né, é aquele que tem um pré-contrato, uma promessa de compra e venda, né, compromisso de compra e venda, enquanto os definitivos são aqueles que simplesmente se realizam de imediato. Não é necessariamente um pacto antecipatório, é simplesmente você realizar o contrato e acabou.
Nominados e inominados, típicos e atípicos, mistos e coligados. Contratos nominados são aqueles que estão regulamentados no Código Civil, ou seja, tem um nomezinho dele lá. Os inominados não têm denominação própria, né? Não está presente. Mas também isso não significa que eles sejam ilegais, né? Ele só não está presente naquilo que o Código Civil estipula como os contratos conhecidos. Típico, por sua vez, são os contratos que são regulados pela lei. Não é a mesma coisa que nominado, embora quase sempre seja estudado junto, porque todo contrato nominado é típico e vice-versa, né? Nominado, eu estou falando apenas de estar presente o nome no Código Civil. Típico é aquele que é regulado pela lei. Os atípicos, né, eles são também lícitos, mas eles não precisam ter as suas características e requisitos regulados pela lei. Entendeu? A questão aqui é observar de que a gente está falando. O que importa é se é indicado, se é nominado no texto legal ou não, e o outro se é regulado pela lei ou não. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo em relação à classificação dos contratos? Diga, Eduardo. Só rapidinho para o professor explicar em relação... Eu acho que o professor comentou alguma coisa assim por alto, só que eu não sei se você vai explicar isso, né? Tipo, mais para frente, mas em relação aos contratos, pré-contrato, na verdade. No caso, tem o contrato definitivo, né? E tem os... Tá, tranquilo, gente. Olha, eu não vou cobrar isso em prova, mas tudo bem, eu posso explicar assim. Deixa eu só aqui. O contrato preliminar, ou pré-contrato, é um contrato que antecipa um outro contrato que será celebrado. Entendeu? Você faz um contrato para estabelecer uma promessa, né, de que você vai fazer um contrato com outra pessoa. Entendeu? Você, tipo assim, é como se eu estabelecesse um contrato aqui, olha, Eduardo, eu vou te vender meu celular em junho. Junho eu vou comprar um celular novo, então eu vou te vender. Ah, mas professor, eu não quero ficar, né? E se de repente você decidir não vender para mim? Como eu não estou me propondo a vender de imediato, eu posso fazer um contrato em que eu me comprometo a, em junho, vender para você o meu celular. Então, é um contrato que me obriga a celebrar o contrato definitivo quando chegar o momento. Tá? Isso é muito comum no futebol. Tem muito jogador, né, que faz isso, faz pré-contrato. Você estabelece uma promessa de que, quando chegar a determinado momento, você vai fechar contrato com aquele clube, porque nesse momento tem algo impeditivo, tem algo que te impede de fazer, de fato, esse contrato. Entendeu? Ou ainda está confuso? Não, entendi, sim, entendi. Obrigado. Pronto. Alguém tem mais alguma pergunta em relação à classificação dos contratos? Tem mais alguma dúvida, alguma questão? Não? Então, professor, aqui eu queria saber a respeito sobre as classificações, o que o senhor vai mais cobrar na prova, no caso, para eu poder anotar aqui. Olha, o que eu não vou cobrar essas três últimas aqui eu não pretendo cobrar, que eu não acho que seja tão importante. Contratos consensuais e reais, contratos preliminares e definitivos e contratos nominados e inominados, típicos e atípicos, né? E mistos e coligados, etc. Esses três eu não pretendo cobrar. O resto, devo cobrar, né? Acho que é importante vocês estudarem com mais afinco, né?
esses primeiros aqui: execução, paritários de adesão em contratos tipo, comutativos e aleatórios, gratuitos, benéficos, e unilaterais, bilaterais e plurilaterais. São classificações que são mais importantes, né? São mais importantes que vocês saibam, e talvez sejam mais cobradas. Não sei ainda exatamente, porque eu ainda não concluí, não terminei de fazer a prova. Mas o que eu sei é que eu não vou cobrar esses 3 últimos, tá? Então, esses 3 últimos vocês não precisam ficar preocupados. Preliminares e definitivos, consensuais e reais, nominados e nominados, típicos e atípicos, e mistos e coligados. Beleza? Eu estou vendo aqui que o Meet está sinalizando que agora só pode ficar 1 hora. Então, eu vou criar um novo link e vou botar aqui no chat, e aí vou encerrar esse daqui e a gente vai para outro link, porque eu não consigo um link de 2 horas. Só um instante, então. Pronto, entrem no novo link aí pra gente poder concluir a aula. Tá, vou encerrar aqui o outro link e aí a gente pode continuar. Por fim, o último tópico que vai ser cobrado são os princípios, né? Princípios fundamentais dos contratos. Deixa eu colocar aqui os slides. São 7, né, os princípios que são conhecidos como princípios fundamentais dos contratos. Diga, Bianca. Ô, professor, eu não estou conseguindo ouvir. É só você ou os outros também não estão conseguindo ouvir? O som aqui está normal para mim. Para mim também. Para mim também. Entre e saia de novo, Bianca, para ver se melhora. Às vezes pode ser algum problema com a sua conexão também. Se ela não consegue ouvir, ela não vai ver essa informação. Meu Deus. Realmente. Realmente, obrigado, Luísa. Vou falar aqui no chat. Vamos lá, né? Princípios fundamentais dos contratos. O princípio da autonomia da vontade
é aquela ideia de que o cidadão ele tem liberdade, né, para regular os seus interesses da forma como ele melhor entender. Então, ele tem liberdade para ele poder estabelecer acordos, estabelecer contratos, né, negociar as suas vontades, sem que o Estado interfira nisso. Então, ele tem liberdade contratual. Esse princípio da autonomia da vontade é algo que vem principalmente depois da Revolução Francesa, onde existe uma ideia de que o Estado deve se ausentar cada vez mais da vida dos cidadãos. Naquela época, a gente tinha um Estado que era muito opressivo, que basicamente mandava ou pretendia mandar em tudo, né? Então, por exemplo, tem uma religião que você tivesse diferente, que você quisesse praticar, que fosse diferente da religião oficial do Estado, você poderia ser perseguido por isso. Então, naquele momento, a ideia era limitar a ação do Estado. Então, por isso, reforça-se a ideia de uma autonomia da vontade, de uma liberdade contratual em que os cidadãos poderiam agir sem que o Estado interferisse nessa liberdade que o cidadão teria. Certo? As partes têm, então, a faculdade de celebrar ou não contratos, sem qualquer interferência do Estado. Podem celebrar aqueles contratos que estão lá nominados na legislação, ou podem também fazer combinações, dando origem a contratos denominados, desde que isso, né, não ofenda, não avance os limites que são estabelecidos pela função social do contrato, que é aquilo que a gente já conversou aqui, né? Então, a gente pode ter contratos os mais esdrúxulos possíveis, né? Mas, se ele não ofende, se ele não avança sobre direitos fundamentais, sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, tudo bem, né? O Estado não vai interferir nisso. É por isso que, por exemplo, hoje em dia tem surgido algumas coisas que o direito está até estudando melhor, mas que não são disciplinados, por exemplo, guarda de pet, né? É uma coisa que o direito não disciplina, não tem nenhuma regulamentação legal. Mas as pessoas muitas vezes fazem esse tipo de acordo, fazem esse tipo de contrato, e não tem problema nenhum. É um contrato inominado e que está dentro do princípio da autonomia da vontade. Então você pode, né, casais que se separam, tem um animal doméstico, passa uma semana com um, passa uma semana com outro. É um acordo que foi feito a partir do princípio da autonomia da vontade. Supremacia da ordem pública. É o momento em que essa ideia de liberdade contratual encontrou uma limitação, né? Através daquilo que a gente chamou aqui de função social do contrato, com a ideia de que o interesse da sociedade deve prevalecer quando colide com o interesse individual. O exemplo que eu dei, né, de alguém que está construindo em área de proteção ambiental, claríssimo, princípio da supremacia da ordem pública. A função social do contrato é filha do princípio da supremacia da ordem pública, tá? A ideia de que o Estado existe para proteger o interesse comum dos interesses particulares que podem levar ao prejuízo da coletividade, da sociedade. O princípio do consensualismo é a ideia de que o contrato ele resulta do consenso independentemente da entrega da coisa, né? Antigamente você tinha uma formalidade que exigia que todo contrato tivesse, né, uma solenidade e tudo mais.
Hoje não, hoje a gente entende que se existe o consenso, isso já basta para a gente entender que houve ali um acordo de vontades. Então, às vezes, pode até não ocorrer, né, a entrega da coisa, mas, por entender que existe um consenso, a gente entende que houve, sim, a formação de um contrato ali. Então, mesmo contrato de boca, mesmo contrato que não cumpre uma formalidade, pelo princípio do consensualismo, nós entendemos que sim, há ali esse acordo de vontades, há um aperfeiçoamento do contrato, e isso deve ser visto, né? Isso deve ser interpretado pelo direito em conformidade. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Nada? Tá. Princípio da relatividade dos efeitos do contrato. O que isso significa? O contrato só produz efeito para as partes que estão nele. De uma forma geral, né, quem não faz parte do contrato não deve sofrer os efeitos dele. Por quê? Porque é quem manifestou sua vontade, é quem quis embarcar naquilo. O exemplo que eu dei em sala, né, é um exemplo que eu sempre dou, é de como filhos não podem ser afetados por contratos que são feitos pelos pais. Então, o que pode acontecer é o patrimônio do pai, que poderia, né, passar para o filho, ser afetado. Mas o patrimônio do filho ser afetado por um contrato que foi acordado pelo pai, isso não existe. Né? O nosso direito não admite isso. Outros direitos, outros lugares, isso pode até ser diferente. Mas o nosso vigora o que a gente chama de princípio da relatividade dos efeitos do contrato. Obrigatoriedade dos contratos. Né? Se você contratou, você tem que cumprir. Basicamente, é isso que diz esse princípio. A força vinculante dos contratos. O contrato tem uma força jurídica, inclusive, né? De forma que você pode ter uma execução jurídica a partir do contrato. Diga, Yasmin. Professor, eu sei que pode parecer uma pergunta besta, mas um contrato, ele só terá valor se todos esses princípios eles estiverem explícitos ou existe algum princípio que pode ser deixado de lado em detrimento do outro? Pergunta excelente. Diga, lá, continue. Não, porque assim, a gente percebe que tem alguns contratos que se contradizem. Exatamente. Sim, com certeza. Excelente pergunta, Yasmin. De forma alguma, não é uma pergunta boba, não. Primeiro que, assim, os princípios dos contratos não é que eles têm que estar presentes em todos os contratos. Os princípios, eles são norteadores, elementos norteadores, na interpretação dos contratos. Então, quando você vai interpretar um contrato, você observa, né, esse contrato através destes princípios. Então, por exemplo, quando a gente tem um contrato e muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar, por exemplo, lutadores de boxe, né? São pessoas que se colocam em uma posição para apanhar, né? Para colocar em risco o seu corpo, sua saúde e tal. A princípio, isso seria algo que nós não permitiríamos, mas, nesse caso, vigora o princípio da autonomia da vontade. Então, o princípio da supremacia da ordem pública, que muitas vezes interfere em determinadas situações, nesse caso ele fica suavizado e a gente interpreta com mais boa vontade a partir do princípio da autonomia da vontade, o princípio da liberdade contratual. Já outras situações, a gente leva muito mais em consideração o princípio da supremacia da ordem pública. Tem alguma regra que diz assim, em tal situação